Há histórias que não deveriam ser contadas, histórias que o tempo tentou enterrar, mas que insistem em retornar como ecos de um passado que nunca foi embora. Você já sentiu aquele arrepio inexplicável ao assistir um filme de terror e pensar: isso parece real demais. Pois é, às vezes é real. Antes de Norman Bates, antes de Leatherface, antes de Hannibal Lecter, existia um homem e o horror começou com ele. O nome dele era Ed Gein. E em 2025 a Netflix reviveu esse pesadelo em uma nova série chamada Ed Gein o Monstro, mergulhando nas profundezas da mente que inspirou Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Eu sou o Renato e prepare-se, porque essa não é apenas uma história de crimes, é um espelho sombrio daquilo que o ser humano pode se tornar quando o amor e a loucura se confundem. Nos anos 50, na pacata cidade de Plainfield, os vizinhos descreviam Ed Gein como um homem simples, tímido, até gentil. Trabalhava em pequenos reparos, ajudava os fazendeiros locais e parecia incapaz de machucar alguém. Mas por trás da sua aparência inofensiva escondia-se algo terrível. Em novembro de 1957, após o desaparecimento de um comerciante local, a polícia foi até a fazenda de Gein. O que encontraram lá congelou o sangue de todos, corpos esquartejados, caveiras transformadas em tigelas, máscaras feitas de pele humana, penduradas como troféus. Naquele momento, o mundo conheceu o rosto da insanidade, e Ed Gein deixou de ser apenas um homem, tornou-se uma lenda do horror. Mas quem é realmente Ed Gein? Nascido em 1906, ele cresceu sob o domínio de sua mãe Augusta, uma mulher fanática religiosa que via pecado em tudo, especialmente em mulheres. Ela o ensinou que o mundo era corrupto, que as mulheres eram instrumentos do demônio e que somente ela poderia guiá-lo ao paraíso. Quando Augusta morreu, Ed ficou sozinho e foi nesse silêncio que a loucura começou a germinar. Sem saber lidar com a perda, ele passou a visitar cemitérios à noite, desenterrava corpos de mulheres que lembravam sua mãe e levava parte delas para casa tentando reconstruí-la. Seu mundo se tornou um santuário macabro, uma mistura de necrofilia, fanatismo e saudade. A série da Netflix mostra tudo isso com uma frieza quase documental. Cada episódio revela não apenas os crimes, mas o processo de desintegração mental de um homem que confundia amor com possessão, fé com obsessão. Nada é gratuito, nada é feito para chocar apenas pelo choque. O horror, que é psicológico, é o retrato da loucura humana. Nos bastidores o clima era muito pesado. A equipe mergulhou em documentos autênticos, fotos dos arquivos policiais e relatórios médicos originais. O ator que dá vida a Gein passou semanas isolado, estudando gravações e entrevistas para compreender a mente do assassino. O set foi construído com base em imagens reais da casa de Ed Gein, recriando cada detalhe: o cheiro, a sujeira, o caos. Alguns membros da equipe chegaram a relatar pesadelos constantes durante as filmagens, descrevendo uma sensação sufocante de estarem sendo observados. Mas o que torna essa história ainda mais assustadora é o impacto que ela teve sobre a cultura popular. Ed Gein se tornou a raiz de alguns dos maiores ícones do terror da história do cinema. Em 1960, Alfred Hitchcock apresentou ao mundo Psicose, inspirado diretamente em Gein. Norman Bates, o tímido gerente de motel, dominado pela fantasia de sua mãe, é praticamente um espelho cinematográfico do assassino real, um homem dividido entre o amor doentio e a insanidade absoluta. Mas não parou por aí. Em 1974, Tobe Hooper levou o horror de Gein para outro patamar com o Massacre da Serra Elétrica. A figura de Leatherface, o homem que usa máscara feita de pele humana, nasceu diretamente da obsessão de Gein criar roupas de pele e máscaras com rostos de suas vítimas. A diferença é que no cinema o horror se disfarça de ficção, mas na vida real ele tem nome e endereço. Décadas depois, o mesmo padrão voltaria em O Silêncio dos Inocentes. O personagem Buffalo Bill, o assassino que costurava a pele de suas vítimas para se transformar em outra pessoa, é uma homenagem sombria ao legado de Gein. Ou seja, 3 dos maiores filmes de terror da história nasceram do mesmo pesadelo, o de um fazendeiro solitário que amava demais sua mãe. De acordo com especialistas entrevistados pela Netflix, Ed Gein representa o arquetipo do horror humano, o assassino que não mata por prazer, mas por necessidade emocional. Ele não via suas vítimas como pessoas, mas como partes de um ritual doentio. Para ele, a morte era um meio de manter vivo o amor por sua mãe. A série expõe essa contradição, o monstro e o menino coexistindo na mesma mente, presos em um ciclo interminável de culpa e delírio. O impacto cultural é tão grande
que é impossível assistir a qualquer filme de terror moderno sem sentir a sombra de Ed Gein pairando sobre ele. A ideia do assassino comum, o homem aparentemente normal que esconde o mal por trás de uma fachada de simplicidade, nasceu com ele. E é isso que torna Ed Gein o monstro tão perturbador, porque no fundo a série não fala apenas de um criminoso, fala de nós mesmos, do que somos capazes quando a sanidade se quebra, quando a solidão vira fé cega, quando o amor vira prisão. O ator principal passou dias sem dormir, mergulhado em gravações interrogatórias de 1957. A atriz que interpreta Augusta Gein descreveu o papel como o mais sufocante da carreira. O diretor decidiu filmar muitas cenas apenas com luz natural, para dar ao público a sensação real de abandono. Nada é bonito, tudo é cru, desconfortável, e por isso é tão real. Ao assistir Ed Gein o monstro, o espectador não apenas observa um crime, ele o sente. A câmera não se apressa, não desvia. Ela obriga você a encarar a insanidade de frente, a sentir o peso do silêncio e entender que o verdadeiro terror não vem de fantasmas ou demônios, mas de pessoas como Ed Gein. E no fim, quando a série acaba, resta apenas uma certeza. O terror mais assustador não é o que vemos nas telas, é o que realmente aconteceu, porque Ed Gein não é apenas uma história, é um aviso, um lembrete sombrio de que o mal pode nascer da devoção, da fé cega, da dor e do isolamento. E às vezes, os monstros que nos assustam nos filmes são os mesmos que já caminharam entre nós. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Agora me conta aí se você já assistiu a série e o que achou dela. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo. How long have you known Mr. Seven? 7 years. What kind of a man did you know him as? Well, a man is a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in a man, he seems to be alive.